O anime é Fufu Ijou Koibito Miman. Espero que gostem. Se inscreva-se para a segunda parte. Está prestes a começar o casamento simulado, onde casais são escolhidos para morarem juntos. Mas Jiro não tá nem aí. Ele só quer jogar seu joguinho, mas um grupinho popular de meninas tira ele do caminho, deixando Jiro indignado. E agora chega o popularzinho Minami, que deixa a Kari felizona só de estar ao lado dele. Chegou o momento da escola dos casais. E a única menina que ele consegue falar normalmente é sua amiga e primeiro amor, Shiori. Eles irão morar no dormitório, em uma casa com sensores que irá monitorar o estilo de vida, mas irão dormir em quartos separados. Mas no final acaba caindo com a única que realmente não queria, a Kari. Nenhum dos dois gostou disso, e acabam brigando, e perdem pontos de casal, pois perdem pontos se não se derem bem. Então a Kari obriga ele a se dar bem com ela, para conseguirem um ranquear e trocarem de par. Mas para isso terão que ser um bom casal, deixando Jiro todo envergonhoso e ganha um pontinho. Mas ele ficou tão envergonhado que foi dar uma volta, e quando ele sai, a Kari fica deprimida, com medo que outra garota tome Minami. E enquanto isso, Jiro vê Shiori junto com Minami e sai correndo deprimido, e quando volta para o quarto, fica deprê. Então a Kari consola ele e diz para realmente tentarem fingir que são um casal, para os dois saírem ganhando. Então um amigo de Jiro chama ele para dar uma volta, e para ganhar pontos, a Kari pede um beijo de despedida. Então Jiro taca-lhe um beijão, mas era para ser apenas um beijo na bochecha. Após uma semana, a professora chama Jiro e a Kari para conversar, e quando estava indo embora, a Kari passa correndo dizendo que vai para o karaokê com Minami, e chama ela para irem à sala dos professores. Mas a Kari não tá nem aí, e deixa tudo com ele, com a professora dando uma bronca neles, pois se não levarem isso a sério, vão reprovar. Enquanto Jiro esperava a chuva passar, Shiori aparece dizendo que esqueceu o guarda-chuva, e do nada abraça ele, dizendo que tinha visto um inseto. Quando Jiro chama ela pelo segundo nome, Shiori diz para ele não fazer isso, e chamá-la pelo primeiro nome. Então aparece Minami levando um guarda-chuva para Shiori, mas só cabe 2 no guarda-chuva. Então Jiro fica lá esperando a chuva passar. Então aparece a Kari e divide o guarda-chuva com ele, e quando chegar em casa, faz uma janta bem bolada, com os dois realmente parecendo um casal, e por um segundo quase se beijaram. No meio da chuva, ele acorda com a Kari pedindo para ele ficar com ela, e para chegarem no ranquear, decidem ver um filme de terror, então Jiro apenas desliga a TV, dizendo que isso não vai dar certo, mas ela continua insistindo e diz que comprou pijamas de casais. E ela começa a se trocar bem ali mesmo, e nessa hora a luz cai, e a Kari vai pra cima dele com medo. A Kari insiste em ficar perto dele, mas ela fica zoando ele para ele contar uma história. Então ele começa a contar uma história de terror, deixando ela calada de medo, e diz que Minami não teria feito isso. Mas como só tem ele ali, pede para ele ser gentil com ela, deixando o cara louco de tanta fofura. Então ela acende uma vela, e Jiro apenas o abraça, dizendo que ela é linda, mas ela acabou dormindo. E ainda por cima chama ela de adorável, e acaba dormindo ao lado dela, com ela toda envergonhada após ouvir isso. Jiro acabou ficando gripado, mas a Kari parece não tá nem aí, e fica deprimido por ninguém estar ali. E nessa hora a campainha toca, com Shiori do lado de fora, deixando o cara animadão. Shiori fala que a Kari pediu para ela cuidar dele, e lembra de quando eram crianças, quando ele ficou cuidando dela, e agora vai fazer um rangão para ele, deixando Jiro com medo de confundir as coisas de novo, pois na época do fundamental, quando foi se declarar para ela, descobriu que ela só queria ser amigo dele. Shiori traz comida para ele, deixando o bicho animadão. Depois de terminar, acabam conversando sobre os pares deles, o Shiori dizendo que seria melhor que se o Jiro fosse seu marido, deixando o cara todo envergonhado, mas depois ele percebe que quando ela se acostumar com Minami, as coisas vão andar. Quando Jiro dorme, Shiori ficou feliz por tudo, e tenta beijá-lo, mas recua na hora de beijá-lo, lembrando do passado, quando ia chamar ele para sair, mas ele apenas vai embora dizendo que tem um compromisso, mas dessa vez vai se esforçar para convidá-lo. A Kari pergunta o tipo de mulheres que os homens gostam, então ele apenas fala que os homens gostam de comidas com amor, dando uma boa ideia para ela, e faz uma marmitinha para ele ver o sabor. Ele gostou de tudo, mas preferiu um omelete com açúcar, mas a Kari não tá nem aí, dizendo que Minami vai gostar de algo mais refinado. No dia seguinte, a Kari preparou a marmita para entregar a Minami, e fica toda arrumada para entregá-la. Mas na hora de sair, ela disse para ele fazer igual na última vez, pois naquele dia deu muita segurança a ela. Mas quando ele vai fazer isso, Shiori aparece na porta, dando uma torta de maçã, dizendo que foi pedido de Minami, e que Minami gosta de coisas doces, deixando a Kari deprimida. Jiro acabou tendo que comer aquela marmita, depois vai consolá-la, elogiando ela todo modo possível. E do foco em nada, ela vai pra cima dele, perguntando quantas vezes ele já pensou em fazer isso com ela, mas ele se sente muito desconfortável e empurra ela para trás, dizendo que ela deveria fazer isso com quem gosta, que ela tem o Minami, e ela diz que ele tem a Shiori, então diz que devem parar com essa coisa de casal, e depois disso a vida deles de casado acabou, e a cada dia vão perdendo mais pontos, e acabam ficando na pior posição. Jiro bate de frente com Shiori, com ela chamando para conversar a sós.
e pergunta se aconteceu algo entre ele e a Akari. Ele diz que estão brigados, mas que se enganou sobre ela e que não acha a hora certa para se desculpar. E depois de enrolar muito, ela consegue convencê-lo a se desculpar com a Akari. Quando chega em casa, ele vai para o quarto de Akari e se desculpa pelo que aconteceu. A Akari diz que ela estava se agarrando a ele e pede para ele esquecer disso. Então ele decide se desculpar do jeito certo e diz que realmente queria fazer aquilo com ela e já pensou nisso. E só parou naquela hora porque sentiu que devia tratá-la com mais cuidado e diz que quer voltar como antes, deixando ela toda envergonhada, mas começa a rir para quebrar aquele clima e diz que está gostando dessa vida de casal e que gosta muito dele, deixando ele sem entender nada, mas depois disso, percebe que realmente falou aquilo. As amigas dela começam a falar sobre um boato que Minami não vão trocar de par e que essa prática serve para testar várias combinações de pares, mas a Akari diz que não gosta disso, pois é como se largasse alguém toda hora, mas as amigas dela ficam falando que se isso continuar, Minami e Shiori podem ficar mais juntos. Mas ela aceita isso até que de boa. Enquanto Jiro ia embora, Shiori vai falar com ele, perguntando por que ele está com aquela cara. E nesse momento o cara não sabe o que falar e apenas pergunta se ela vai ficar com Minami até o final. Enquanto isso, a Akari estava guardando as coisas. E aparece Minami, e a Akari acaba derrubando uma caixa. Então ele vai pra cima dela para protegê-la, deixando ela toda envergonhada. Então ela pergunta se ele pretende ficar com Shiori até o final. Minami diz que sim. Então a Akari começa a chorar e diz que algo entrou em seu olho. Então ele segura seu rosto para ver mais de perto. E nessa hora, Kamo vê aquela cena e confunde tudo. Shiori diz que mudar de par não é algo que possa decidir sozinha, mas se ele chegar até o rank A, Kamo aparece empatando a foda. E depois Akari com Minami, deixando um clima estranho. Então Shiori e Minami vão embora, deixando aquele clima entre Akari e Jiro, mas ela apenas vai embora. Na sala de aula, Jiro estava jogando seu joguinho, então Kamo conta o que viu, dizendo que viu Akari e Minami se beijando. Mas Jiro tenta fingir que não tá nem aí. Quando ele chega em casa, vê a Akari jogada no sofá e tenta falar com ela, mas ela apenas fica calada, então ele pede desculpas por não ser Minami. Então ela pergunta por que tocou no nome de Minami. Ele fala que ouviu que os dois se aproximaram e ficou feliz por isso. Mas ela começa a rir, dizendo que ele só estava vendo se um cisco caiu no olho, e que na verdade está triste, pois ele não vai trocar de par. E começa a chorar, então ele simplesmente a abraça. Depois de sair do banho, a Akari estava usando roupa de Jiro, ficou muito mais grudada com ele, deixando o cara todo envergonhado, dizendo que ela deveria fazer isso apenas com Minami. Então ela diz que não é tão fácil, e que seu primeiro beijo foi com ele, fazendo o cara morrer por dentro. Jiro está carregado de limpar a sala, e acaba encontrando Shiori limpando, deixando o cara animadaço. Shiori estava com sua amiga, com ela falando para Shiori se declarar logo, pois a Akari pode acabar dando em cima dele se ela demorar, e motiva ela ao máximo a fazer isso. A Akari está de boa com suas amigas, e do nada elas falam que ela está muito de olho no Jiro, mas ela tenta fingir que gosta de Minami. Enquanto o Jiro limpava a sala com Shiori, ele não estava respondendo a Akari no celular, e quando ela acha ele, se esconde e apenas vai embora, e do nada Shiori pede para ele fechar os olhos, mas quando eles vão fazer isso, ela acaba recuando. Em casa, Jiro está pensativo, então a Akari vai falar com ele, e os dois começam a olhar para as estrelas, com ela pedindo para ele chamá-la pelo primeiro nome. Ele faz isso e ainda por cima elogia o nome dela, deixando toda envergonhada, com ela falando que é frustrante só ela chamá-lo pelo primeiro nome, pois parece que só ela ama, e fica toda envergonhada e vai embora, deixando Jiro sem entender nada, e ela toda confusa. Esse ano terá aulas de reforço para quem tirou nota vermelha, mas as notas dos casais serão combinadas e as aulas de reforço serão feitas em conjunto, deixando Jiro desesperado e se pergunta se a Akari tem notas boas, e quando vai perguntar, ela diz que vai ir para o karaokê, mas ele não liga, pergunta se ela vai ir bem. Ela diz que talvez, então Jiro consegue fazê-la ir para casa para estudar, mas ela já está cansada, então Jiro tenta convencê-la a estudar mais um pouco, mas ela começa a dar em cima dele, mas ele se segura e diz para estudarem. E quando vê que ela acertou a metade das questões, ela se anima e começa a estudar. Depois de terminarem, ela começa a dar em cima dele de novo, mas ele insiste em dizer que não está sentindo nada, então a Akari pede para ele ficar hesitado, ou parecer que saiu perdendo, e vai pra cima dele com tudo, mas ele recusa a perder, e acaba virando o jogo, deixando ela toda envergonhada. E quando vão fazer algo, o nariz começa a sangrar. Depois de tudo, a Akari diz que fez isso tudo para deixar as coisas mais calmas, porque ele está desesperado para não perder Shiori, mas ele diz que está fazendo isso por eles, para ela conseguir se juntar a Minami, e que ele só atrapalha, e pensou pelo menos ajudá-la nos estudos. Depois disso, ela se sente incomodada, só de pensar em não ser mais o par dele.